E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Ed, mais uma vez aqui no canal secundário, para a gente trocar mais uma ideia, né? Hoje, a primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: eu não sou um profissional da área de saúde, eu não sou psicólogo, eu não tenho opinião médica sobre nada, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, sou apenas um nerd de ter tudo, dividindo a minha experiência pessoal com vocês. Então tudo que eu falar aqui, encare como só uma palavra de um amigo, uma pessoa que você conhece que está te contando uma experiência pessoal e nada além disso, tá? Eu não sou profissional da área médica, mais uma vez, dá para deixar isso bem claro. Uma das coisas mais interessantes que tem da gente ter um canal no YouTube que tem um alcance é quando a gente vai ler os comentários, né? Eu leio todos os comentários, eu não respondo todos, mas eu leio todos os comentários. A gente pegar as trends, né, do que o povo tá sentindo, do que a galera tá pensando, né? E no meu último vídeo publicado no Aperta Start, que eu falei sobre o Silent Hill 2, né, sobre as impressões finais depois que eu zerei o game, teve muito comentário interessante ali, mostrando para mim como se fosse um raio-x da saúde mental da galera, né? E eu queria dividir um pouco com vocês a minha perspectiva sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu acho bastante importante, especialmente pra gente que vive jogando videogame, né? Vive jogando videogame, que é uma coisa que mexe bastante com a nossa cabeça, com a nossa imaginação, né? Com os nossos sentidos. Então tem algumas coisas que eu desenvolvi na minha vida pessoal que eu acho que pode ser útil para vocês, até mesmo como uma explicação, uma simples troca de ideia mesmo, tá? Inclusive eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Olha só, eu jogo videogame faz muito tempo mesmo, eu sou um dinossauro dos games, e pra mim, videogame, quadrinhos, filmes, séries, peças de teatro e qualquer coisa relacionada ao entretenimento, a não ser que seja um documentário, né, uma coisa factual, de entrevistas de pessoas de verdade e tudo mais, é tudo obra de ficção, certo? É tudo ficção. Ficção é apenas uma outra forma de dizer que é uma historinha inventada, é um faz de conta, é uma mentirinha daquela pra gente ficar entretido, saca? Isso não é vida real, né? Então parece que é óbvio falar isso, mas pra muita gente eu tenho percebido que isso não é tão óbvio assim. Então, do meu ponto de vista, ficção e realidade são separados por uma linha super rígida, não tem intermediação de um lado com o outro. Então uma coisa é ficção, outra coisa é realidade. Essas duas coisas não se misturam, é como água e óleo, tá? Se elas estão se misturando para algumas pessoas, alguma coisa aí não está funcionando exatamente do jeito que deveria funcionar. Por quê? Olha, eu vou te falar assim, Silent Hill 2 é um jogo particularmente bom porque ele é uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção que é aterrada na realidade, né? Aterrada em temas muito reais pra gente que vive no mundo real, né? Ele fala sobre temas pesados, fala sobre a saúde mental, fala sobre perda, fala sobre morte, fala sobre que mais? Fala sobre suicídio, fala sobre abuso, fala sobre todo tipo de coisa pesada, tá? E muita gente, quando joga um game assim, acha que o game é sobre isso, tá? E o game não é sobre isso, isso são elementos que tem na história do game. O que esse game trata, na realidade, é a história de um cara na sua jornada de redenção, na sua jornada de compreensão, tentando colocar o que aconteceu na vida dele fazer sentido, sabe? Tá tentando compreender o que aconteceu. E sem dar spoilers específicos da história, eu posso falar que o protagonista da história, que é o James, ele é um cara que foi tão traumatizado pelo que aconteceu com a esposa dele, que ele ficou assim, com a cabeça tão confusa, que a maneira que ele encontrou de lidar com essa situação foi criar uma realidade alternativa para ele, né? O que Silent Hill representa, na verdade, é isso. Representa uma realidade que o James construiu para lidar com o trauma que ele tem na vida dele. Então, quando ele vai para Silent Hill, que ele vai explorar a cidade, que vai conhecer os personagens que tem lá, ele está tentando fazer sentido do que aconteceu na vida dele, porque ele não tem mais certeza disso. Então, o jogo, ele não está falando sobre melancolia, sobre depressão, sobre nada disso. Ele está falando sobre uma jornada de redenção. Não vou falar jornada de herói, porque o James não é um herói, tá? Ele é uma pessoa comum, cheia de problemas,
cheia de questões mal resolvidas, mal explicadas, ele está tentando encontrar um sentido para a vida dele, é basicamente isso. Então Silent Hill tem essa parte da história que é dar sentido às coisas, né? Só que tem muita gente quando joga um videogame assim, vai acabar, a pessoa tem uma sensibilidade à flor da pele, tem uma sensibilidade mais desenvolvida, ela acaba levando isso tudo pro lado pessoal. Tá? Isso não é uma coisa bacana, isso não é uma coisa interessante. Entretenimento não é para isso, não é para te levar para baixo, não é para você ficar depressivo, não é para você ficar melancólico. Se isso está acontecendo com você, é provavelmente porque algum mecanismo aí do funcionamento interno, do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir, da tua experiência de vida, tá misturando as coisas, tá fazendo a realidade misturar com a ficção. Porque quando você joga um game assim, você termina de jogar, acabou a história. Não é para você levar a experiência dentro de jogo, que teve coisas terríveis, teve morte, sangue, violência e tudo mais, para você levar isso para sua vida pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Você desligou o videogame, o normal é você partir para sua vida pessoal, que é uma coisa completamente separada. Se as linhas estão se cruzando, isso é sinal que você tem que, talvez, pensar exatamente o que está acontecendo para essas linhas estarem se cruzando. Tá? Eu digo isso porque, assim, essa separação entre ficção e realidade é exatamente o que acontece com o personagem James. Ele entra num conflito tão grande com as coisas que aconteceram que ele sai da sua própria realidade e cria um mundo alternativo. Né? Isso aí, como você pode presenciar no próprio desenvolvimento do jogo, isso não é uma coisa saudável, não é uma coisa interessante. Ele está passando por um momento complicadíssimo da vida dele. Agora, isso não quer dizer que quando você está jogando um game assim, você não tem que ter um certo nível de sensibilidade, de empatia, de relacionamento interpessoal com o que está acontecendo na história do game, porque fatalmente algumas das coisas que acontecem ali vão ter relação com a sua vida. Só que ao mesmo tempo, a empatia, ela só faz sentido quando é para pessoas no mundo real, quando é para pessoas vivas, até animaizinhos, pets, né? E outro tipo de situação assim, é para isso que a empatia serve, para a gente se relacionar com uma outra pessoa, para a gente se colocar no lugar da outra pessoa e para a gente entender uma perspectiva diferente da nossa. Isso vai fazer com que a gente seja mais bondoso, seja mais gentil, seja mais compreensivo, daí vai dar uma perspectiva de mundo diferente da nossa. É uma ferramenta essencial que a gente tem na vida para aprender a ser uma pessoa do bem, uma pessoa decente, certo? Mas num game não faz sentido você ter empatia por personagens que estão aqui dentro, porque esses personagens são fictícios, não são reais. Esses personagens daqui não têm sentimentos. É tudo faz de conta, é tudo mentirinha. Daqui o que você tem que extrair é algum conhecimento, é alguma forma de tirar algo de proveitoso, que seja um entretenimento, que seja diversão, que seja até uma referência para algum momento da sua vida você lembrar que você jogou esse game aqui, que tinha uma situação parecida com alguma coisa que você está vivendo agora, sabe? Mas isso aqui não é a vida real. Então se você joga um game assim e fica para baixo quando jogou, isso não é um bom sinal da tua saúde mental. Uma outra coisa que eu percebi é que quando eu comentei eu respondi alguns comentários, né, falando que se você realmente se é muito afetado pelos acontecimentos dentro de um game, talvez seja o caso de você procurar uma ajuda profissional. Né? E esse termo ajuda profissional eu vi que é um gatilho para algumas pessoas. Né? As pessoas acham que isso é alguma coisa ruim, alguma coisa que vai gerar um preconceito, alguma coisa, aura negativa à sua volta, alguma coisa assim. Não é nada disso. Uma ajuda profissional é alguma coisa extremamente boa. Às vezes na vida, quando você está passando por um momento de dificuldade, tudo que você precisa é alguém de fora do seu círculo de amizade, do seu círculo de convivência, para poder te dar uma perspectiva fresca da situação e você ter uma luz, uma saída diferente daquelas que você está acostumado a ter o tempo inteiro. Porque quando você divide momentos difíceis seus com familiares, com amigos, essas pessoas ela têm um viés natural a querer ajudar você, a querer ser bonzinho com você. Não necessariamente isso vai refletir a realidade da situação, não necessariamente isso vai te ajudar de verdade. Né? Às vezes você desperta um sentimento de carinho, de empatia, né? Até de dó às vezes, a pessoa fica com dó de você e quer falar alguma coisa para fazer você se sentir bem. Na verdade não é disso que você precisa. Numa situação assim, ajuda profissional para você manter a sua saúde mental é muito importante, é essencial. Tá? Eu já passei por isso, eu já tive consultas com
com psicólogos, é uma coisa que realmente ajuda. Não vou falar que é para todo mundo, mas é uma coisa que é importante na vida da gente, a gente ter uma válvula de escape. Válvula de escape como um videogame. Videogame não é vida real, videogame é escapismo. Videogame é para onde a gente vai quando a gente não quer lidar com a realidade por alguns instantes. Porque assim que a gente desligar o videogame, a gente volta para a realidade e a gente volta para nossa vida, para os nossos amigos, para os nossos familiares e tudo mais. Então, gente, eu queria falar para vocês hoje, é só um recadinho para vocês não precisarem de ajuda. Se vocês estão se sentindo mal, se sentindo depressivos, melancólicos, não tenham receio nenhum de procurar ajuda profissional para isso, tá? Só vai fazer bem para vocês. Por mais que vocês tenham amigos e familiares que se importam com vocês, muito provavelmente eles não são as melhores pessoas para ajudar você a enxergar um problema, tá? Às vezes você precisa de uma perspectiva de fora realmente. Então não tenham medo, não tenham receio de procurar ajuda. Ajuda profissional não é um gatilho, não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa. E se você tiver com a sua saúde em dia, sua saúde mental em dia, com seus pensamentos em ordem, sabendo separar a linha da realidade da ficção, você pode jogar qualquer jogo, inclusive um jogo que tem temas pesados como esse aqui, você não vai ser afetado por nada disso, você vai poder aproveitar o seu jogo muito melhor. Fechou? Tamo junto, eu sou o Ed, até a próxima.